gato. Joelison, tem visita! Visita? Ih, rapaz. Vamos ver então quem é. Tô indo. Já vai. Ainda bem que minha mãe varreu isso aqui hoje, hein? Ainda bem que... Ó, vamos ver quem é. Ih, rapaz, meu amigo André Rossi, seja bem-vindo. Ah, muito prazer. Tudo bem, rapaz? Tudo bem? Senta aí, fica à vontade. Obrigado. A casa é sua, cara. Obrigadão. Fica à vontade aí. Que bom que você vem fazer visita hoje, cara. Ainda bem que você lembrou dos amigos, né? Pois é, um prazer estar aqui com vocês. Show de bola, show de bola. Galera, esse aqui é meu amigo André Rossi. Pra quem não sabe, rapaz, ele é, sabe o quê? É uma profissão muito maneira. Eu, particularmente, me amarro nessa profissão, cara. Eu gosto muito, né? Que é dublador, né? Pois é. Já deu pra ver pelo timbre da voz, né? Então começa agora pra vocês aí como é que é o nome mesmo? Esqueci, deu um branco agora. Eu ia falar, sabe o quê? Eu ia falar Cine Pipoca. Época de prova, pra te dar uma luz aí, rapaz. Você que, né, não sabe aí que profissão seguir, pra você que tá estudando, pra você que ainda vai escolher aí, né, a faculdade que vai fazer, o curso que vai fazer. Aqui, né, no Época de Prova, você tira suas dúvidas, rapaz. E aqui com meu amigo André Rossi. Rapaz, quando você entrou ali, eu pensei que você era aquele ator, esqueci o nome dele. Ah, esqueci o nome do cara, mané. Não vai falar que é Ricardo Tosi, né? Não. Porque todo mundo fala que eu pareço esse cara. É Ou sério? ele comigo, né? Poxa, no intervalo eu vou procurar a foto dele, que acho que deve ser ele mesmo. Mas tem um parentesco não, né? Não tem não. Já pediram autógrafo seu na rua? E já me confundiram com ele, já pararam... Peraí, você tá na novela, né? Não sou eu não. Você se aproveitou não? Claro, deixa eu dar aqui um autógrafo. Não faço isso não. Que bom, Porque né? Um dia eu vou estar lá também, aí eu vou dar o autógrafo por mim mesmo, né? Com certeza. É o melhor também, né? André, vamos falar um pouquinho, antes de chegar à sua profissão, né? Eu quero saber como é que você teve vontade, rapaz, de ser dublador, isso já vem de pequeno, como é que isso nasceu aí dentro de você? Pois é, brother Joe, antes da gente começar o nosso quadro aqui, eu queria esclarecer uma coisa para todo mundo. O dublador, na verdade, ele não é uma profissão, ele é como se fosse uma especialização do ator. Então, na verdade, a profissão é ator, e dentro da interpretação, você pode ter o teatro, você pode ter televisão, você pode ter o cinema e você pode ter também a dublagem. Então, a gente diz que a gente é ator especializado em dublagem, né? Ou seja, somos dubladores, porque essa profissão, ela não existe de uma forma regulamentada, né? A profissão é ator, então a dublagem é um braço do ator, na verdade. Auxílio, né? Tipo auxílio. Então, agora respondendo a sua pergunta, eu estou no mundo da arte desde 2004, né? Eu sou de Brasília e lá eu fazia teatro, fazia propaganda de televisão, gravava simulações lá para a Rede Record, né? Então, em 2008 veio a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro, eu vim e continuei fazendo cursos, continuei buscando trabalhos, né? Até que surgiu, através de uma conhecida, a oportunidade de me indicar por um curso de dublagem, né? E aquilo me interessou, porque eu cresci vendo desenho animado, né? Eu cresci assistindo filmes dublados. E eu gostava muito, né? Principalmente dos desenhos, né? Criança, vendo aqueles desenhos todos e tal. E eu achei, poxa, que legal, é uma coisa bacana, né? Então eu vou lá para conhecer, vou lá para ver qual que é. E fui. E foi assim, amor à primeira ouvida. Foi nem à primeira vista. Não é vista, não. E foi a partir daí que eu entrei na dublagem, né? Foi no ano de 2010. Esse curso eu fiz em 2010. Um curso com uma profissional muito bacana, uma dubladora e diretora veterana. Ela, inclusive, está na principal rede de televisão como locutora de lá. Né? O nome dela é Mabel César. Então, ela tem um curso maravilhoso e eu sou muito grato a ela, né, pela chance que ela me deu de fazer o curso dela. E foi a partir daí que eu entrei na profissão. Show de bola, show de bola. E você precisa, a pessoa que está fazendo dublagem ou que quer fazer, sim, ela precisa ter algum requisito? Tá? Tem que ter uma voz forte, né? Tem que ter uma voz diferenciada das outras. Não. Tem que ter isso? Isso tudo é lenda, né? Na verdade, o pré-requisito para você ser dublador é você ter uma boa dicção. Né? Você ter uma dicção limpa, você ter uma dicção clara, você saber se colocar, saber se impor. Porque se a pessoa tem alguma deficiência na voz, é só procurar um fonoaudiólogo e resolver aquele probleminha, né? Realmente, um pré-requisito da dublagem é a fala clara, né? Você não pode ter sotaques, a não ser que o personagem peça.
Se o personagem pediu, aí já é outra história, né? E se você já tem aquele sotaque natural, melhor para você, porque vai ser vantagem, né? Então, eles pedem muito para você ter um sotaque neutro. Quanto mais neutro o sotaque, melhor. Eu dei sorte, porque eu sou de Brasília, como eu falei para vocês, e o sotaque lá é neutro, né? Eu não puxo S, eu não falo muito cantado, então é um pouquinho diferenciado. E a tendência atualmente para você dublar, para você fazer qualquer tipo de locução, ou até para você estar na televisão, é você ter o sotaque mais neutro, né? Agora, voltando ao assunto, quanto às vozes que você perguntou, né? Se tem um tipo de voz. Não, isso é lenda. Sabe por quê? Porque existe perfil para todas as vozes. Então, existe o perfil para voz mais grave, existe aquele perfil para voz mais jovem, existe o perfil caricato, né? Existe personagens que exigem essa coisa do caricato, de você trabalhar, modular a tua voz. E é engraçado, o Brother Joe, porque muita gente fala assim, você é dublador? Então, o que você faz com a voz? Imita alguma coisa aí. Eu só fui curioso pra... E não é imitar, na verdade é a tua voz que está lá, entendeu? Você coloca a tua voz e você vai modulando de acordo com o personagem, né? Como ele pede. Claro que tem timbres muito graves que eu nunca vou conseguir chegar, mas também existe um manancial de vozes enorme no mercado. Vozes muito diferentes. Aí eles escalam uma pessoa que parece a voz combinar com aquele personagem, né? Com aquele ator originalmente falando. Show de bola. Então essa história de fazer tipo, como é que é a dublagem, imita alguém, não procede, é a tua voz mesmo, né? Show de bola, show de bola. Galera, eu tô curtindo muito essa conversa porque eu me amarro em dublagem. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais, só que é depois do intervalo. Sai daqui, a gente volta já já. De volta com o Inter CJC para todo o Brasil. E eu aqui estou em ótima companhia com meu amigo André Rossi, que não está na novela, né? Ainda, né? Ainda, né? Ainda. Aqui, vão vir os convites ainda, né, rapaz? Mas não é ele não, tá bom? Senão vai todo mundo vir aqui para a porta para pedir autógrafo. André, e no intervalo aqui a gente estava conversando sobre algumas vozes, né, que são bastante conhecidas e bastante diferentes, né? Porque eu já vi uns dubladores falando em entrevistas que quando eles estão mesmo também no mercado, a pessoa ouve a voz, aí tipo que ela conhece, mas ela fica assim tentando, né, descobrir de onde que é e tal. Exatamente, isso acontece. Você está numa fila de supermercado, né, e você está conversando com o caixa e aí aí olha assim para você e fica assim divagando, sabe? E você vê que tem alguma coisa que não está normal ali pela cara dele. Aí os que têm coragem falam assim, eu conheço sua voz. E tem uns que até reconhecem, né? Tem colegas, tem profissionais veteranos que estão há muitos anos na dublagem, com eles é muito comum. Eu estou há 4 anos, então comigo é raro acontecer esse tipo de coisa, na verdade, né? Porque eu não tenho personagens muito marcantes, igual a grandes vozes, tipo o Isaac Bardavi, que fez o esqueleto do desenho do He-Man, que faz o Wolverine, do filme dos X-Men. Né? Ele é um senhor já, ele está com 80 anos, mas o cara está ali firme e forte, dublando bem, entendeu? Então, assim, tem nomes muito conhecidos na dublagem que você tá na rua, você ouve a voz, você liga automaticamente, às vezes nem com aquele personagem, né? Mas você, é como você falou, eu conheço essa voz, eu sei quem é esse cara. Não, mas será que eu já ouvi essa voz mesmo? Então isso acontece muito, acontece bastante mesmo. Show. E quando você estava lá fazendo curso e tal, você foi tendo certeza de que era aquilo mesmo que você queria fazer, ou no meio do curso já bateu aquele desânimo e falou, poxa, esse negócio é difícil, rapaz? Olha, eu tenho que ser sincero com vocês, não é fácil. Não é fácil porque para você dublar exige, assim, a dublagem ela exige, na verdade, uma série de variáveis que você tem que estar a par enquanto você dubla. Então não é fácil porque você coloca o teu fone ali, você tem a imagem na tua frente passando e você tem no fone a referência do personagem que está falando. E aqui na tua frente, mais abaixo, tem a bancada com um script. Então você vai ler aquilo, você vai tentar colocar aquelas palavras com a boca do personagem e você vai ter a referência no teu ouvido e você não pode se influenciar pelo inglês ou pela língua original. Então é tudo assim, muito rápido e exige uma boa interpretação. Você não pode falar artificial, você não pode se influenciar pela entonação original da língua e você tem que procurar casar aquelas palavras com a boca do personagem, entendeu? Bater, a gente chama de bater boca, né? Então, o legal é você tentar encaixar aquelas palavras em português
nas labiais, né, nas aberturas de boca dos personagens que estão ali na tela. Nem sempre é possível, claro, né, mas quanto mais fiel você for, quanto mais próximo daquilo que você está vendo você conseguir chegar, melhor. E atualmente o sincronismo não é nenhuma coisa assim tão exigida, né? Porque a gente tem muitos recursos na mesa de som. A gente tem um operador de som que fica ali ao lado do diretor e ele controla o som e ele pode às vezes fazer com que o som estique um pouquinho, ele pode fazer com que o som ele encurte para encaixar aquilo na boca do personagem. Então se você pergunta assim para mim, André, o que é o mais importante para um bom dublador fazer uma boa dublagem? Eu diria para vocês que é a interpretação. Você tem que ser ator mesmo, você tem que entrar ali naquele personagem, né? E você tem que tentar passar a tua verdade, né? Baseado numa coisa que está acontecendo ali na frente. A tua verdade, você vai inserir ela em alguém e você tem que ser fidedigno, você tem que ser fiel àquilo. Então, por isso que não é fácil. É muita coisa para você observar, para você fazer um bom trabalho. Mas é impossível? Não. Então, qual é o segredo? Prática, né? É fazer, até você conseguir ter um bom desempenho, até você conseguir tornar aquilo orgânico. Essa é a palavra, organicidade. Né? A partir do momento que você torna aquilo orgânico, é tranquilo. É como se fosse dirigir um carro. Né? No começo, quem nunca dirigiu, pena. Né? Você tem que se preocupar com a marcha, com a embreagem, com seta, direção para cá, direção para lá, aquelas regrinhas todas. E quando você tem aquilo orgânico, você entra no carro, você pensa na tua vida, você ouve música e vai embora. Você nem vê que você está dirigindo. Com a dublagem é mais ou menos por aí. Você pega aquilo e você torna aquilo orgânico, aí você vai embora. Show de bola. E quando você estava lá estava aprendendo no início lá, quantas vezes já teve alguma situação que você já errou bastante vezes na mesma cena? Você fala, meu Deus, já estou na 10ª, 20ª, 40ª e não termina. O problema não é nem você errar no curso, né? Porque você está ali justamente para aprender, para errar. O problema é você errar quando você está ali já na profissão, no mercado de trabalho, né? Quando você é iniciante, os diretores têm paciência com você, eles ensinam, eles te ajudam, né? Eles veem que você está começando agora, mas durante o curso é normal, foram muitas vezes. O meu curso ele durou 6 meses, né? E até eu realmente pegar assim, o embalo da coisa foi no finalzinho do curso. E a gente sai do curso, muitas vezes a gente nem sai tão preparado assim, o que é normal, né? Então, é de praxe a pessoa, de repente, fazer um curso e já emendar um segundo, né? E passar um ano fazendo o curso para dublar. Para melhorar e tal, né? Para melhorar e para realmente tornar aquilo orgânico, como eu falei para você. Né? E é por aí. Já você no mercado de trabalho, tem alguma situação que você ficou lá penando para uma cena? Tem. Porque não conseguia sincronizar a boca com o texto. Tem uma história muito engraçada. Existe um estúdio aqui no Rio de Janeiro chamado Delarte. É um dos principais estúdios, né? Eles pegam muitos filmes de cinema, séries de TV, desenho animado. Então é uma das grandes casas de dublagem aqui do Rio. E tem um diretor muito conceituado, um colega chamado Mário Jorge, que inclusive é um veterano também, é a voz antiga do Ed Murphy, daquele desenho Cars, daquele carrinho que faz o guincho, né? Ou seja, o cara é um bambambam realmente da dublagem, super gente boa. E eu estava dublando com ele, era uma das minhas primeiras dublagens com ele, né? Então, quando a gente vai para o mercado de trabalho, você não dubla logo de cara um personagem, você faz vozerios. O que são vozerios? Imagina uma bancada, onde tem os scripts, né? E a televisão ali na tua frente. Então, vozerio é quando junta um monte de dublador, um monte de gente para fazer uma fala em conjunto. Uma festa, uma conversa de restaurante, uma conversa de rua. Então, cada um vai fazendo pequenas conversações, pequenos papéis ali, né? E vão montando o vozerio. É como se fosse uma voz de fundo, né? Um conjunto de vozes, vozerio. Então, eu estava nesse vozerio e esse diretor, o Mário Jorge, ele falou assim, André, vamos ver como é que você dubla. Era um seriado médico, né? Ele tratava assim de questões médicas, tipo um ER da vida, uma coisa dessas, né? Eu não me lembro bem agora. E aí ele me deu um personagem para fazer. E o personagem tinha um bife deste tamanho aqui. E era um cara oriental, com sotaque. Então, meu amigo, na hora que eu vi aquilo, olha,
Eu Mão gelou, penei, né? eu penei. E eu me lembro que eu estava com uma caneta, e a caneta, ela fazia um barulho, porque eu estava tão nervoso, né? Você E a ficava caneta, isso, a caneta fazia esse barulho, e eu não via que eu estava fazendo isso na caneta, né? E eu tentava, não conseguia. O Mário Jorge com toda a paciência do mundo, né? Mas existe um tempo para você fazer a dublagem, e eu vi que eu não ia conseguir, mas ainda assim eu queria tentar, e ele falou assim, não, peraí, André, eu também não fui muito legal com você, porque a tua primeira vez te dei um bife desse tamanho e te dei ainda um personagem que tem um sotaque oriental, então vamos deixar o colega do lado fazer, porque ele é mais experiente, ele está na dublagem há muitos anos, e vamos embora, depois a gente pega uma coisinha melhor para você. Aí o cara foi tentar fazer. E também não conseguiu. Também não... Ah, isso já ficou mais tranquilo, né? Aí eu, já... Quer dizer, ele conseguiu, na verdade, né? Mas depois de várias Ele tentativas viu que foi difícil também aí. Mas é como você falou, eu gelei ali por dentro e eu queria tentar falar, agora eu vou conseguir. E não saía. Mas depois a gente realmente contornou a situação, ele me deu outros personagenzinhos e a gente dublou muitas vezes depois disso. Show, legal. E depois que você engrenou mesmo na parada, né? Já estava no mercado de trabalho, já não, né, não tremia já quando parava, quando via um bife, né? Que no caso é o script, né? O script, ele está ali na tua frente. Né? E quais personagens que você já fez e os que você faz ainda? Olha, essa é uma outra pergunta que eu diria assim que é uma pergunta difícil para um dublador. Porque a gente tem personagens marcantes, claro, mas o volume de trabalho é muito grande assim em se tratando de personagens que você faz. No meu caso, como eu falei, eu sou um dublador relativamente novo no mercado de trabalho, eu tenho 4 anos, então eu não tenho grandes personagens marcantes, né? Então eu não posso falar para você, por exemplo, que eu dublei um Batman, como a gente estava falando, né? Porque todos esses personagens, os personagens mais antigos, principais, eles têm dubladores que são veteranos também. E existe na dublagem uma coisa chamada fidelidade ao boneco que você está fazendo. O que é o boneco? É o personagem ou é o ator, né? Então, vamos dizer a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, ela tinha uma série nos anos 70, né? Que era uma atriz chamada Linda Carter, e foi um sucesso muito grande na época e era dublado por uma grande dubladora do mercado, que ainda está nativa, dubladora diretora, chamada Angela Bonatti. Então, tudo que aparecia Mulher Maravilha era ela. Então, se você tem aquele personagem vai ser seu, né? Independente da casa de dublagem que ele aparecer, independente de qual produção ele vai ter. Né? Então, se a Mulher Maravilha aparecia no filme dela e aparecia em um outro lugar, ela era chamada para fazer a Mulher Maravilha. Então, daí a gente diz que é um personagem marcante, né? Então, como eu não tenho personagens assim grandes ainda, porque o mercado de trabalho ele é grande, mas ele é muito limitado, porque a gente não tem muitos atores principais e os dubladores eles estão sempre assim nesse compromisso, né? Como eu te falei, eu não tenho muita coisa para te dizer. Né? Eu não tenho muitos personagens que eu posso falar realmente para você que eu dublei que são marcantes. Tenho alguns meio que principais, que eu gosto muito, né? Mas nesse quesito de personagens principais, eu ainda não peguei muitos, não. Né? Tem um personagem que eu gosto muito, ele é um personagem de um desenho que passa atualmente. Não fala ainda não. Não fala ainda, não fala. Você quer saber que desenho é esse? Daqui a pouquinho, mas é depois do intervalo. Não sai daí não que a gente volta já. Suspense. De volta com o Inter CJC no clima de vozes. Dublagem. Rapaz. Olha só, tô aqui com meu amigo André Rossi, que é dublador, rapaz, e eu cortei ele na hora que ele ia falar, né, do personagem um dos personagens que ele dubla aqui, que eu te cortei, foi mal por isso, perdão. Não, mas tinha que fazer o suspense, né? O pessoal ficar ligado no próximo bloco. Com certeza. Então, eu estava falando para vocês dos personagens, né, fixos. Então, os dubladores, eles têm personagens fixos, são personagens que exigem que o dublador volte para fazer as dublagens. E um desses personagens fixos que eu tenho, ele é de um desenho chamado Trifuton, que passa no canal Discovery Channel. É um desenho onde tem um menino e o menino faz uma espécie de magia, entra na árvore e passa a viver o mundo encantado ali dos seres da árvore, da natureza e tudo mais. E eu sou um desses seres da natureza, que é um cogumelozinho chamado Stink.
Então, o Stink é um vilãozinho da história, né? E eu me divirto muito com ele porque ele cria assim as situações mais atrapalhadas, né? E lógico, sempre se dá mal no final, né? E é muito legal fazer ele porque ele exige uma modulação na voz, então fica bacana. E o mais engraçado desse trabalho, de fazer o Stink, é que esse cogumelozinho, ele tem uma irmã. A irmã dele chama Puff. E o Stink é um cogumelo pequenininho, né? Ele é assim, uma coisinha, né? Um chatinho que fica lá criando problema. E ele tem uma irmã chamada Puff, né? E a Puff é um cogumelo enorme, grandona. E quem dubla essa Puff é uma amiga minha, chamada Pamela Rodrigues. E o engraçado da história é que a Pamela é um toquinho de gente, é uma menininha assim linda, tem nada super com o personagem, fofa. né? E o personagem dela é gigante, né? E na vida real eu sou bem maior que ela. E lá na televisão eu sou um coisinha assim de nada, né? Então ficou uma contradição bem legal. Ficou uma coisa muito bacana mesmo. E o Stink, ele fala mais ou menos assim, ó. Eu sou o Stink! Ah não, Tom, o que você tá fazendo? Ah! Eu vou aprontar muito hoje! Então essa é uma das modulações que a gente pode fazer para fazer uma voz, né, que pede alguma coisa diferente da tua voz. Tem outro personagem bem bacana que eu dublei. Esse não foi um personagem fixo, foi um personagem, se eu não me engano, de 2 ou 3 episódios só, numa série da Disney chamada Criminal Minds. Opa, você já ouviu falar. É uma série que conta casos de polícia, né, meio que suspense. E eu fiz um personagem chamado Caleb Rossman. E esse Caleb, ele era um assassino, né, procurado pela polícia, um assassino, um serial killer, né, que tinha um trauma. Então foi muito legal fazer esse personagem porque ele tinha assim um fundo psicológico muito grande para você entender e colocar ali na tela, né? Ele tinha sido violentado pelo pai quando ele era criança e o pai depois disso abandonou e ele foi para um reformatório. No reformatório ele sofreu mais ainda e fez amizade com um rapaz lá e eles se tornaram assim amigos inseparáveis, né? Então eles eram discriminados, eles sofriam muito nesse reformatório e quando fizeram 18 anos saíram do reformatório, cada um seguiu a sua vida, mas ainda com esse laço da amizade, né? E o amigo dele estava com uma namorada, ia se casar e o outro rapaz, esse que era eu dublando, ele não tinha namoradas, ele nunca tinha se aproximado de uma mulher por causa desse trauma e todas as mulheres que se aproximavam dele, ele acabava matando. Então, qual era o plano dele? Era matar o pai, era achar o pai, matar o pai, e ele começou a sentir ciúmes do amigo, né? Apesar de nunca ter tido nada com o amigo, ele sentiu ciúmes do amigo e queria matar a namorada do amigo também. Então, há um momento do seriado, do episódio, em que eles ficam cara a cara e esse outro amigo descobre a verdade sobre o Caleb, que sou eu que dublo, né? E foi assim uma cena de muita emoção, uma cena de muita carga emocional. Então é um desafio muito legal para o dublador pegar papéis assim difíceis, pegar papéis que você mude a entonação e que você tenha nuances de emoção. É bem bacana. É por isso que precisa mesmo ser, né, ator para, né, depois entrar na parte da dublagem. Tem muita gente que não sabe, né, que para você ser dublador não é só chegar lá, né, repetir o que está ali, né, você tem que ser um ator mesmo, porque você... Né? Para começo de conversa, para você ser um dublador, você tem que ter o registro como ator. Então, nem adianta fazer um curso se você ainda não tem o registro como ator. Ou se você tem o registro como ator a sair, né, durante o curso, tudo bem também. Mas você pode até fazer o curso sem o registro, né, pensando em tirar o registro futuramente. Mas aí você não pode ir nas casas de dublagem procurar trabalho, porque um dos requisitos básicos é justamente esse. É você apresentar o teu registro ali na hora da inscrição, na hora de fazer a ficha. E vamos supor, eu gosto de dublagem, se eu quero fazer um curso, não é para ver como é, como é que funciona, mas não tenho intenção de trabalhar, isso também pode? Tranquilamente, você pode, até porque a dublagem, ela ajuda o ator na dicção. Então tem muito ator que faz um curso de dublagem, ou pessoas, não necessariamente atores ou atrizes que fazem o curso. Também? Pode ser apresentador? Lógico, lógico, tudo aquilo que vai melhorar a tua dicção, você pode fazer o curso de dublagem porque, é como eu te falei, torna aquilo orgânico e você adquire uma facilidade para falar. Né? Então, essa história que você vai fazer o curso de dublagem para ser dublador também é mito. Qualquer um pode fazer um curso de dublagem, seja por hobby, seja por tentar melhorar a dicção, seja pelo fato de você ser um ator já, mas você quer falar mais claramente, né? Fazendo junto um trabalho com uma fonoaudióloga ou fonoaudiólogo. Então, tem vantagens também. O curso de dublagem não é só para quem quer ser dublador.
é para os curiosos também. Né? Tem muita gente que faz e eu indicaria sim. Boa! E qual outra área de atuação que o dublador também pode trabalhar? Vários. Né? O dublador, como eu te falei, ele tem uma especialidade, né, que ele exerce, que é justamente essa da dublagem, mas como ator, no sentido global da palavra, ele pode fazer cinema, ele pode fazer televisão, ele pode ser apresentador, né? Ele pode fazer locuções para rádio, inclusive é o meu caso, né? Eu não faço locuções para a rádio em si, eu faço esportes comerciais, então a gente tem trabalhos que usam a voz e que facilitam para a gente, por a gente ter uma certa experiênciazinha com a voz. Né? Então sabe aquelas vozezinhas de hotel, de pessoas que atendem o telefone, ou então aquelas mulheres do cartão de crédito que você quer matar, rapaz, porque fica fazendo você esperar uma eternidade. Também pode fazer isso? Pode fazer isso também. Mas daí não pode saber que é você, né? Senão a pessoa, você! Não, porque senão o tiro sai pela culatra, né? Que maneiro. Não dá. E agora está pintando uma coisa muito legal, né, no horizonte, chamado audiodescrição, que também é um braço da profissão de ator. Né? Mas isso eu vou deixar para uma outra pessoa vir aqui falar, porque é muito interessante e eu sei que o nosso tempo é curto aqui, então eu acho que exige um desenvolvimento legal. Né? E a dublagem, atualmente, a gente está tendo uma abertura muito grande para videogames. Então, os games, eles estão sendo dublados, esses grandes games aí do computador, da internet, o próprio Xbox e tal. A gente tem recebido versões, né, os clientes internacionais, eles querem dublar os games porque os games vão ter uma saída melhor no mercado. Então, o grande boom da história é a dublagem de games, né, que também é feito pelo dublador. Aí você me pergunta assim, mas pelo dublador única e exclusivamente? Não, basta você ser ator. Né? Mas você tem que ser um ator, né, que saiba fazer o negócio, que está ali na frente e consegue realmente colocar tudo em prática, daqueles passos todos que eu falei, de ver o script, ver a imagem, né, e passar uma interpretação legal. Se bem que no game é um pouquinho diferente porque a gente não tem imagem. Existe um contrato de confidencialidade que os clientes pedem, porque o game ele não pode ser revelado antes da hora. Né? Geralmente são lançamentos mundiais, concomitantes. Né? Então, ao mesmo tempo, eles lançam games em vários países do mundo. Então, você assina um contrato de confidencialidade do personagem que você está dublando, né? Do game que você está fazendo. Não vai nem falar nada sobre ele, né? Não, é melhor que não fale, tudo não. Bem. Tudo bem tranquilinho. Espera para o game sair, aí você fala. Né? Então, as coisas têm ido para esse lado também e os dubladores eles estão dublando muitos games. Né? E eles geralmente preferem que sejam dubladores porque os dubladores já têm essa experiência, então fica mais fácil, né? Fica mais automático, né? Além de ter uma interpretação mais legal também. Então são esses os ramos da dublagem, né? Os ramos que a dublagem abre portas para você fazer, na verdade. Né? Tudo aquilo que trabalha com a tua voz, né? Tudo aquilo que exige uma dicção legal, uma voz fluida, né? Uma manipulação da tua voz, um tom mais alto, um tom mais baixo. Né? Você tendo essa consciência e com o tempo você vai adquirindo no teu organismo essas formas que você pode modular a tua voz, fica mais fácil, fica mais interessante fazer. Maneiro, aí quem não sabe, né? Pastor Vanderlei, né, que é pastor aqui da igreja, que é auxiliar aqui, né, na Igreja da Graça aqui da Taquara, é ele que faz as vinhetas, né, que fica ali na rádio, meu amigo, reunião do pessoal. Rapaz, pastor Vanderlei que faz as vinhetas, mó vozeirão, rapaz, legal. E com essa grande abertura, né, de trabalhos também nos videogames e tudo mais, o mercado hoje está melhorando, né, porque eu sei que há um tempo atrás não era tão bom igual está ficando hoje em dia, né? É verdade. A gente está tendo aí o advento das televisões a cabo, né? As televisões a cabo, elas têm essa programação que exigem filmes dublados. Quer dizer, não é que exigem, mas elas têm que ter a opção do filme ser dublado ou não. Se você vai no cinema, você vê que tem hoje muito mais filme dublado do que antigamente também. Então são muitas séries de televisão, são muitos desenhos animados, né? É muita coisa e o mercado realmente está se abrindo, né? Esse nicho ele está realmente se expandindo. Né? Mas para você dublar não é tão fácil assim. Então muita gente em casa pensa o seguinte, o mercado está crescendo, o mercado tem trabalho, então eu vou lá, vou me tornar dublador. Não é tão simples assim. Né? Primeiro porque até você começar realmente a trabalhar, você tem que pegar uma prática legal. Segundo, porque
As escalações, elas dependem muito de você fazer presença nos estúdios, né? Ninguém te conhece, você acabou ali de fazer o curso, você vai tentar batalhar trabalhos, então o diretor não sabe quem você é, nunca ouviu o teu trabalho, né? Então, o que fazer? Como fazer? Você tem que ir aos pouquinhos construindo a tua carreira, criando aberturas, indo numa casinha de dublagem aqui, fazendo uma presença, se apresentando para os diretores, pedindo para ser ouvido, né? Então, é um trabalho longo, é um trabalho que exige dedicação e exige tempo da pessoa, né? Porque quando ela começa a dublar, ela tem que ter disponibilidade, porque os trabalhos, eles vêm todos assim, gente, em cima da hora, né? Então, o melhor amigo do dublador, eu costumo falar, é o telefone celular. Por quê? A pessoa te liga, né? O secretário lá da casa de dublagem te liga marcando o horário. Então, se você não atender o telefone, você pode ter perdido aquele horário, porque a pessoa pode não ter uma segunda chance de ligar para você. Então, vai procurar um outro dublador com a voz parecida com a tua para te substituir, né? Então, você tem que estar sempre ligado no teu celular. Você tem que fazer essas visitas, né, nas casas de dublagem para mostrar quem você é e para, com calma, ir pedindo trabalhos aos diretores. Mentira, desculpa, pedir trabalhos não. Você tem que mostrar a sua voz e pedir para ser ouvido. E Deixa esperar... eu contar aqui, André, só um minutinho, que a gente vai para o intervalo, mas vamos continuar com ele aqui, que a conversa está muito maneira. Não sai daí que a gente volta já já, sai não. Com o Inter CJC para todo o Brasil, e eu estou aqui com meu amigo André Rossi, que é dublador, assim como eu. Não, ainda não sou não, né? Mas eu tô interessado em fazer um cursinho desse, né? Que parece que é muito legal, né? Eu já até procurei já para ver onde que tem e tal, acho maneiro. Maravilha, vai em frente. Vou lá. Você vai gostar. Vou lá. Agora deixa eu voltar o gancho aqui que eu cortei ele na hora que ele tava falando, né? Só que ele tava falando que a gente não deve pedir trabalho, a gente deve ser ouvido, né? Isso, é a batalha do dublador iniciante, né? Ele sai do curso e ele vai ter que procurar trabalho, né? E qual é a forma de um dublador procurar trabalho? É ele fazer visitas às casas de dublagem e estar ali fazendo uma presença, né? Ele tem que procurar conhecer os diretores e se apresentar aos diretores, e quando o diretor tiver uma brecha, porque o volume de trabalho é muito grande, ele pedir para ser ouvido, né? E a partir daí o diretor vai ouvir a voz, vai fazer o registro vocal da pessoa, né? E quando aparecer um papelzinho que combine mais ou menos, ele vai chamar aquela pessoa que foi lá fazer a visita para uma experiência com ele, né? Para uma dublagem. E a partir daí a coisa vai acontecendo. Então, é bem por aí mesmo, né? O mais difícil é você ser reconhecido pelas casas e você entrar no mercado de trabalho. Porque existem muitos cursos de dublagem hoje, existem muitos cursos de dublagem que são bons e que produzem profissionais bons. Tem muita gente boa aí, né? Mas é como qualquer mercado hoje em dia, é muito concorrido, né? A gente sabe que televisão é um mercado concorrido, é um mercado difícil. A dublagem também é um pouquinho difícil nesse sentido, né? Então você tem que realmente batalhar. Eu não estou falando que seja impossível, não. Tem espaço realmente para todo mundo. Mas para você conseguir o teu espaço, exige dedicação e exige batalha. Geralmente, o primeiro ano depois de um curso de dublagem, você não vai dublar muito, não. Você vai procurar fazer esse social, você vai procurar ser conhecido pelas casas, né? E no segundo ano, quando começam a aparecer um pouquinho mais de trabalhos, você tem que estar inteiramente à disposição. Então, se uma casa de dublagem te liga falando assim, olha, tem um horário para você amanhã às 14h10, você tem que se virar para estar lá às 14 horas em ponto, sempre chegar com uma antecedência para fazer o trabalho. Por quê? Se você nega o trabalho, principalmente os novatos, você acaba no ostracismo, você é esquecido, né? Então, a pessoa vai julgar que você não está muito interessado em seguir a carreira com seriedade adiante. Então, você quer se tornar um dublador? Tenha dedicação, né? Largue mão de outras coisas para poder atender os chamados da dublagem. É fácil? Não é não, porque a gente tem outros trabalhos, né? A gente tem outras obrigações na vida, mas é um sacrifício que o dublador tem que fazer para poder realmente ingressar no mercado de trabalho, né? Abrir mão de outras coisas e estar totalmente disponível para atender os chamados das casas. Não precisa, né? Se é isso que você quer, meu, tem que, né? Como o pessoal fala, gastar sola de sapato. Tem, né? Que vestir a camisa. O corda vocal, né? Você no começo você falou que ainda não é uma profissão, mas no seu ponto de vista, você acha que
no futuro pode se tornar uma profissão? Eu acho que não, porque a profissão ela já está aí, é ser ator, né? É mais uma especialidade, por exemplo. Você falaria para mim que a cardiologia é uma profissão? Não, porque o cardiologista ele é médico também, né? Então o dublador ele é ator também. Então acho que não. A tendência não é essa, até porque a dublagem não é profissionalizante, não é um curso que você vai entrar para tirar o seu registro de ator. É um curso que você faz depois de ser ator, como na medicina, como na odontologia. Vamos dizer que você é um endodontista, um cara que faz canal, né? Você já viu um cara que não é dentista fazer canal? Não, ele tem que ser dentista. A mesma coisa do dublador. Ele, para trabalhar, ele tem que ser ator, tem que ter o registro de ator, né? E aí ele pode fazer a dublagem. Então, não, Brother Joe, eu não diria que a dublagem vai se tornar uma profissão, porque a profissão já está aí. É ator, né? Ou atriz. E a dublagem é um braço, é uma especialidade. Show de bola. E nesses casos de... você falou que o personagem, né, ou o boneco, ele tem, né, um negócio de fidelidade, né? Tem ali o dublador. Existe isso. E se acontecer de o dublador, ele, sei lá, ele morre, aí eles começam a procurar outro para ficar no lugar, ou tem aqueles casos que existem dois dubladores para o mesmo personagem? Olha, o legal, o ético a ser feito é que o dublador daquele personagem continue sendo, né? Acontecem casos em que o diretor, por uma razão ou por outra, resolve trocar, né? Mas aí eu diria até que não é muito legal com o público que está ouvindo. Eu tenho um exemplo bem marcante para mim, quando eu nem sonhava que eu ia ser dublador, de uma série de televisão que passava na Rede Record chamada Arquivo X. O personagem principal, que chamava-se Fox Mulder, ele era dublado por uma certa pessoa. No meio da temporada 4ª ou 5ª, a voz mudou. Então você passa 4 anos ouvindo uma voz que o teu ouvido está acostumado e de repente no 5º ano não é mais aquela voz. Aí você fica meio perdido assim, ué, mas não é o cara, mas é o cara, que estranho. E o pessoal tem essa... É uma questão de identidade, né? O público se identifica com a voz. Então até você criar uma nova identidade para aquele personagem com quem você já está acostumado com a voz, fica um pouquinho estranho, né? Mas então, como eu estava dizendo, o ético é respeitar, né, os personagens fixos. Agora, existem casos que não dá para respeitar, como você falou aí, a morte de um dublador, né? Ou então o dublador ficou muito velho e mudou o registro vocal dele, porque a gente vai envelhecendo, a nossa voz vai mudando também, vai ficando mais grave, né? Ou um tom mais baixo, ou mais chiada, né? Você não tem a mesma voz que você tinha quando você tinha 20 anos ou 15 anos de idade, né? Ou você com 80 anos não tem uma voz parecida com a que você tinha com 40 anos. Pode até ter, se o cara fizer uma manutenção legal da voz, cuidar, exercícios e tal, mas geralmente não. Então os papéis vão mudando, né? Isso aconteceu no desenho do Scooby-Doo, por exemplo. Existe um dublador, um dinossauro da dublagem, um senhor já chamado Monjardim, e ele é o dublador oficial do Salsicha, né, do Scooby-Doo. Assim como o Orlando, aquele que fazia a escolinha do professor Raimundo, como é que era o nome dele na escolinha? O Seu Peru, exatamente, ele é um senhorzinho já, e ele fazia o Scooby-Doo. Então ele está quase aposentado, ele não dubla mais, exceto por esses personagens que ele gosta muito, que são muito queridos a ele, como o Scooby-Doo, né? E eu estava falando da substituição, no caso o Monjardim, ele teve que parar de fazer o Salsicha, né? E procurar uma outra pessoa, aí abrem-se os testes. Eles vão ouvir dubladores que tenham um timbre parecido, não com o Salsicha, mas com o dublador que fazia o Salsicha. Entendeu? E aí eles procuram e acham alguém que tem o perfil assim parecido. Até porque já tem aquela identidade, então eles tentam não fugir. Para não perder a identidade, exatamente. Eles procuram uma pessoa com a voz do tom mais ou menos, né? Alguma coisa que case, que não destoe tanto do que já está feito. Né? Até em respeito ao público também, né? E é estranho mesmo, é muito estranho, porque eu já vi filme, você está acostumado com aquele ator, aí você sabe que não é a voz dele, você fica, meu Deus, até às vezes perde, né, a vontade de assistir o filme. E naqueles casos em que você está assistindo o filme lá, tá, e o ator ele solta lá um palavrão ou solta uma gafe, fala uma gíria, né? Igual o sujeito de imagem do Dudu falou que tá assistindo o filme lá do Steven Seagal, né? E o vilão lá, ele falou, né? Ele falou o quê? Caraca, Dudu? Que ele falou o quê? O que ele falou?
Ele falou duas palavras lá que o Dudu perdeu até a vontade de assistir o filme, cara. Ele falou, não sei o que, meu, poxa, meu. Falou duas vezes, o Dudu falou que meu. Ele falou, pô, meu, né? Soltou a gíria lá e ele nem assistiu o filme, ele conseguiu mais por causa disso. Isso acontece? Acontece, quer dizer, acontecia mais antigamente, né? Porque a dublagem, uma das leis, vamos dizer assim, da dublagem, é você ser o mais naturalista possível e evitar gírias e evitar sotaques. Né? Então, a dublagem do Rio de Janeiro, ela é muito reconhecida no Brasil todo como uma dublagem de muito boa qualidade, porque os diretores têm em mente exatamente isso. Ter um tom natural, né, e ser fiel ao que o personagem está falando. Lógico que isso nem sempre funciona. Por quê? Os filmes em inglês, eles têm muito palavrão. O americano fala muito palavrão, gente, no dia a dia deles, nos filmes. E a gente não fala tanto assim, né? A gente até fala, mas não tanto quanto um americano num filme. E antigamente, naquelas dublagens mais antigas, né, da década de 80, da década de 70, quando no advento do videocassete, a gente via muito essa coisa do palavrão. Mas isso foi caindo por terra, né? Então, na dublagem de hoje, a gente até evita falar palavrões. Tem clientes que não gostam que nem falem gírias, por exemplo, nossa... Então, meu Deus! Então, eles pedem para que o dublador não faça isso, né? Os dubladores não podem, de repente, falar, nossa! Nas produções, por exemplo, tem um cliente muito forte no mercado americano, né? De desenhos, de filmes e televisão e cinema, que não permite que a gente fale nossa. E nossa é uma coisa que a gente fala, né? Agora, é diferente se de repente você está dublando um personagem que cresceu em São Paulo e tem aquela coisa do sotaque paulista, aí por identidade ao personagem você vai falar, ô meu... Né? Aí você vai colocar a gíria daquele personagem, daquela localidade que ele está. Mas o que a gente preconiza é ser o mais neutro possível, né? Tanto no sotaque, a não ser que o personagem peça, e nas gírias também. Então a gente procura falar muita coisa que a gente fala universalmente. Por exemplo, todo mundo fala caramba, né? O Brasil inteiro fala caramba. Então você pode falar um caramba. É diferente de você de repente falar bah. Porque bah é só o pessoal do sul que fala. Fica estranho também, né? Fica estranho. Quem não conhece, né? Bah. Exatamente. Então tem que ser uma coisa universal. Você tem que ter o bom senso, né? De botar ali uma coisa que não soe estranho aos ouvidos de todo mundo, como soou no caso aí do nosso amigo que ouviu, o Steven Seagal, falando, né? Foi o vilão do Steven Seagal. O vilão falando. Fica estranho mesmo, né? Ele falou que tava no ápice lá, né? Na luta, lá na briga, nas explosões, né? Aí ele falando, bah, meu! Aí, caraca, velho, corta o clima, né? E tem que tomar cuidado com isso aí também, né? Isso é bem mais raro hoje em dia, isso não acontece tanto mais não, isso é mais antigamente das dublagens antigas. E muitos filmes, muitas séries estão sendo redublados justamente por conta disso. Né? Porque a dublagem ela vai evoluindo com o tempo, assim como a nossa língua vai evoluindo também. A gente não fala mais as mesmas coisas do que a gente falava nos anos 70, nos anos 80, por exemplo, aquela gíria que as meninas falam, você é um pão. Quem fala assim hoje em dia? Ninguém. É verdade. Você é um gato. Entendeu? Isso no Brasil inteiro vai ouvir e vai entender, porque todo mundo fala isso. E André, daqui a pouquinho eu vou te falar que tem uma pessoa aqui que fala isso até hoje. Mas é depois do intervalo, sai daí não que a gente volta já já. De volta com o Inter CJC, rapaz. E aqui na companhia do meu amigo André Rossi, rapaz. Rapaz, é ator, dublador. Meu amigo, o cara manda, tá? Mas ele tá novela ainda não, tá? E olha só, tem um cara aqui que ele fala ainda essa parada, Pitelzinho, né? Ele faz essa gira dos anos 70, né? Ele é o nosso amigo aqui, bigode. Esse é o senhor Wilson do desenho do Anjo Pimentinha. É ele mesmo, só que ele nem é a voz, né? É ele mesmo a pessoa, entendeu? Só que precisar, né, de algum som, tem aqui, né? André, agora já é uma curiosidade minha. Sim. A sua dicção é muito boa, né? E Obrigado. você fala muito bem. Você, antes de fazer o curso, você já falava desse jeito ou depois que você fez o curso, você melhorou muito mais ainda a sua... Olha, para ser sincero, eu sempre tive uma facilidade para falar, né? Desde pequenininho, aquelas coisas de apresentar trabalho na escola, então eu tinha uma facilidadezinha para falar. Mas, sem dúvida, depois que eu comecei a atuar, a estudar teatro, né, a coisa já deu uma melhorada. E depois que eu comecei a dublar, melhorou mais ainda, porque
a gente vai tomando consciência da voz da gente, né? A gente vai tomando, assim, percepção do teu timbre, do que você tem que fazer, né? E no começo parece um pouquinho artificial, parece que você está forçando. Mas toda mudança é assim, né? Todo ajuste é assim. Depois fica natural, né? E eu volto a falar, se você tem algum problema de dicção, de sotaque, você quer entrar por esse meio da dublagem, ou de um profissional da voz, procure um fonoaudiólogo, porque ele realmente ajuda você. Tem que ter a dedicação, né, de você fazer os exercícios propostos, né, aqueles exercícios todos, mas você consegue resolver. Às vezes tem gente que reclama que não gosta da voz, que fala muito fino ou que fala muito grosso. Então um ajustezinho na corda vocal, através de exercícios, pode resolver o teu problema. Pode mudar. Né? E se não resolve, pelo menos atenua muito. Então é bem bacana, né? Então sim, depois da dublagem eu diria que a minha dicção melhorou consideravelmente. E que cuidado você toma, né? Porque a voz é o seu instrumento de trabalho, né? Que cuidado, você não toma gelado, não toma sorvete, né? Não pode nada, radical, né? Não, também não é assim, não. Eu tomo sorvete, de vez em quando eu tomo café, né? O que a gente tem que ter realmente é cuidado ao entrar nos estúdios, porque tem ar-condicionado, então pode dar aquele choque térmico na voz, então tem que estar protegido, né? É legal você também, de vez em quando, fazer exercícios de aquecimento de voz, né? Se preparar realmente, pequenos cuidadozinhos assim, mas não é a mesma coisa de ser um cantor profissional, que você tem que ter aquela coisa toda de andar com cachecol, né? Para cima e para baixo, ou então não tomar leite, ou então comer uma maçã antes de entrar para o trabalho, porque maçã é adstringente, limpa e tal. Não é tão radical assim não. Você tem que ter os cuidadozinhos básicos mesmo, de proteger a voz, de não forçar muito. É sempre legal também você ter um pouquinho de água ali enquanto você está trabalhando para poder molhar as cordas vocais e evitar calos nas cordas vocais, né? E estar sempre com a boca hidratada. Então é uma coisa bem normal mesmo, não exige cuidados assim absurdos não. Show de bola. O meu amigo Paulo, o Belvedere tá com um problema de calo. Aí ele falou que ácido muriático é bom, né? Se tiver calo na voz, na garganta, é bom, Paulo? Ele falou, ele não falou? Ele falou, né? Gargareja, né, com ácido muriático, né, que melhora, né? Tá doida, pô? Ô, André, liga não, que esse pessoal daí, eles não... Ô, André, já aconteceu de você estar lá no ápice lá de uma dublagem de um personagem dramático, de uma cena dramática, e você se emocionar mesmo, né? Acontece, é normal? Olha, isso depende muito de cada ator, né? Porque quando você estuda teatro, você não necessariamente tem que estar naquela emoção, né? Você pode interpretar aquela emoção desde que seja de uma forma realista e naturalista. Então, há colegas que realmente se emocionam e que trazem aquilo para si, né? E que fazem um trabalho assim como se estivesse acontecendo com ele, né? Mas eu, particularmente, não. Não precisa chorar? Já aconteceu de me emocionar, de ficar arrepiado, né? De embargar a voz, como o personagem pede, mas de chorar, rios, de lágrimas, não. Até porque, Brother Joe, na dublagem é tudo muito automático, é tudo muito rápido. Para você ter uma ideia, você não recebe o script com 2, 3 dias de antecedência. Você nem sabe o que você vai dublar. A pessoa te liga lá da casa de dublagem, né? E você vai, na hora que você está no estúdio, aí você fica sabendo o que é, né? Você não pega o script, o texto, antes de entrar no estúdio para gravar. Então é tudo muito rápido, é tudo muito automático, né? Então você lê ali rapidamente, você olha primeiro o personagem falando na tela, para ouvir, para entender o personagem, para ver qual é a entonação de voz, a interpretação, o que ele está pedindo, né? Para você se familiarizar. Aí depois você lê o script fazendo um ensaio. Aí você ensaia quantas vezes forem preciso, né? 2 ou 3 vezes, os mais rápidos até uma vez só. Com a prática você vai pegando a naturalidade da coisa. E aí você grava, né? Então, não tem como você se preparar assim dramaticamente, psicologicamente, porque é tudo muito rápido, sabe? É uma coisa assim que envolve rapidez, exige uma certa pressa em fazer, né? Porque o volume de trabalho é muito grande, é como se fosse realmente uma máquina, não para, você vai fazendo, né? E à medida que você vai fazendo, você vai pegando prática e vai tendo essa facilidade de se emocionar ou então de se aproximar do que o personagem
original, né, tá pedindo realmente. Show. E você falou que já está 4 anos aí no mercado. 4 né? anos. Com esse tempo de experiência, você já pode dar aula, né? O rapaz entende do assunto, meu. Ele entende aqui, né? Tem experiência, mas você pode dar aula se a galera quiser. Eu quero aprender, o André vai ser meu professor. Você pode? Não é bem assim não, entendeu? Para você dar aula, você tem que ter muitos anos de dublagem, você tem que ter passado pela direção, você tem que ser um diretor experiente. Então, não é qualquer um realmente que pode dar aula. Você tem que saber quem é o profissional que está dando aula para você. Você tem que saber o histórico dele, você tem que saber o background dele, né? Mas eu não, jamais poderia dar aula com 4 anos de dublagem, não, de jeito nenhum. Quem tem mais, assim, de 10 anos, ou um pouquinho menos, né? Existem aqueles, assim, que têm uma carreira muito sólida, com 8 anos de dublagem, às vezes 7 anos que dão aulas, né? Então, não existe uma regra, né? Assim, por se dizer, mas você tem que ter uma experiência muito boa e tem que ter um tempinho bom de dublagem para você poder dar um curso de dublagem, para você poder dar aulas. Com 4 anos, eu acredito que não é muita gente que possa, não. Bom, eu não poderia, né? Mas 6 anos passa rápido, fica tranquilo. 6 anos passa correndo, rapaz. É do jeito que o tempo tá passando, meu amigo. Fica tranquilo, daqui a pouco vai estar lá dando aula, rapaz. Vai ter lá turma. É isso aí. E quais são as pessoas que estão envolvidas dentro do estúdio, né? Ali na hora da dublagem do trabalho lá? Olha, tem o ator, né? Que somos nós, os dubladores, que entram ali no estúdio. Às vezes mais de um, quando é o caso de um vozerio. E você fica ali na salinha, onde tem a televisão, onde tem a bancada, onde tem o fone e o microfone, né? Ali é o lugar que você fica para fazer a dublagem. E existe a técnica, que é uma salinha ao lado, onde fica o diretor ouvindo você, assistindo o filme original que está passando, e ele fica te dirigindo. Então, você está ali sob a direção de uma pessoa que tem um conhecimento e que vai te orientar. Lógico, você tem liberdade para criar, você pode adaptar, mas você tem que estar sempre sob a autoridade do diretor, né? Você tem que fazer o que o diretor achar melhor para a cena. E o grau de direção varia de pessoa para pessoa. Tem diretor que te põe mais à vontade para criar, que quer que você faça exatamente daquele jeitinho, né? É como um programa de televisão, é como uma novela. Tem diretor que te dá liberdade para criar, tem diretor que quer que você faça exatamente daquele jeitinho, né? Então você tem que conhecer o diretor com quem você está trabalhando e com o tempo você vai fazendo isso, né? Ao lado do diretor existe a mesa de som, o operador, né? O técnico de som que a gente chama. E a gente deve muito a esses caras porque eles ajudam bastante, né? Eles conseguem modular a nossa voz. Às vezes, de repente, num momento de emoção, você dá uma baixada na voz, o que é normal, né? Então, ele lá na mesa de operação, ele vai aumentar a tua voz naquele tempinho que você embargou a voz por causa de uma emoção, né? Então, esse cara é de fundamental importância porque às vezes você não consegue colocar o sincronismo exato na boca do personagem ali, né? Então, ele vai ajustar aquela fala sua de forma que caiba, né, na boca do personagem. Então, é um trabalho em equipe, na verdade. A dublagem não depende só do dublador, né? Eu volto naquela questão que eu te falei, que o mais importante é, na verdade, a interpretação. O cara, a pessoa, a menina tem que ter uma boa interpretação. Ou a criança, né? Porque isso é até uma outra curiosidade legal para o pessoal que está em casa assistindo, as crianças que querem ser dubladores ou dubladoras, né? Vocês podem dublar sim, né? O mercado de trabalho, ele procura sempre crianças. Por quê? Porque as crianças crescem e sempre vai ter personagem infantil, né? Eles precisam dessas vozes infantis. Antigamente, eles pegavam dubladoras. Eles pegavam mulheres para fazerem as crianças, né? Hoje em dia não se faz mais isso. Hoje em dia é decidido, é consenso geral de que a criança ela tem que ser a dubladora daquele personagem infantil. Chique, maneiro aí. Então, show. É bem bacana isso. André, gostei muito da conversa, tá? Obrigado pela presença. Andrezão, prazerzão muito te bom, conhecer. tá? Te Papo desejo maneiro. sorte no teu curso de dublagem. Muito obrigado. Você vai fazer um curso de dublagem. Com certeza, agora sim. Obrigado, André. Galera, a gente vai pro intervalo, mas a gente volta já já, saia não.